pandemia causou uma queda drástica na renda das famílias de classe média. De acordo com a pesquisa, 8 em cada 10 famílias dessa faixa foram afetadas. Marta trabalhava há 15 anos com o transporte especializado de estudantes universitários que iam para festas nos fins de semana. Com a pandemia, teve que mudar da espaçosa casa onde morava e funcionava a agência para um pequeno apartamento. Ela conta que nos últimos meses viu a renda dela e a do marido que trabalha com ela cair vertiginosamente. Hoje a gente trabalha com 10%, no muito, do que a gente trabalhava antes da pandemia. O último evento que nós fizemos foi dia 20 de março de 2020. Das 3 vans que o casal tinha, venderam uma. As outras 2 estão praticamente paradas. Do negócio próspero e consolidado que tinha parceiros e transportava até 300 jovens por evento, restaram alguns passeios de famílias nos fins de semana. Com o final de ano, que o pessoal começou a ficar assim desesperado, aí teve uma vez ou outra levar para um sítio, levar para uma cachoeira, um encontro de família, é só. De transporte é só o que está tendo. E a história da Marta é também a de milhões de brasileiros que viram desde março do ano passado o padrão de vida cair. Uma pesquisa mostra que 80% das famílias de padrão médio tiveram cortes drásticos na renda. Praticamente sem trabalho, esses brasileiros também ajudaram a engrossar a fila do desemprego no país, que hoje está na casa dos mais de 14 milhões de pessoas. Com base nos dados do PNAD, que considera que é de classe média uma família que ganha 5 salários mínimos ou mais por mês, uma consultoria do Rio de Janeiro analisou a situação econômica dessas famílias durante a pandemia. Grande parte dos lares perdeu aproximadamente entre 20% e 40% da renda. Essas pessoas que estão sofrendo perda de renda, fundamentalmente elas estão sofrendo perda de renda do trabalho, com desemprego, ou seja, pessoas que estavam empregadas, principalmente no trabalho formal, e perderam o emprego, ou que tiveram redução salarial, ou mesmo pequenos empresários que têm estabelecimentos, que têm negócios menores, que estão tendo que fechar os seus estabelecimentos ou manter fechados por conta da pandemia. Tiago foi um dos que recorreram ao auxílio emergencial para ajudar a pagar o aluguel do imóvel, onde ele tem um bar e uma cervejaria. Com as restrições da pandemia, teve que fechar temporariamente as portas e recorrer ao delivery. Nos últimos meses, sobram contas para pagar. Esse delivery representa, igual eu falei, entre 5% a 10% do faturamento que a gente tinha antes. Então não é nem perto do suficiente para manter o nosso custo mínimo de funcionamento aqui, né? Então a gente tem basicamente administrado dívida, contado aí com a paciência dos nossos credores e fornecedores. Em meio à crise, foi preciso enxergar uma luz no fim de um túnel de incertezas. Tiago aproveitou os clientes para fazer uma campanha por meio do crowdfunding, o que o ajudou a arrecadar cerca de R$20 mil. Um respiro cheio de esperança para o engenheiro civil que virou empresário nos últimos 2 anos. A gente pediu a ajuda do pessoal e oferecendo também recompensas exclusivas, tipo essa camisa que eu estou aqui era uma delas, que aí eu fiz personalizado para o pessoal que ajudou, e isso fez com que a gente conseguisse levantar um fundo para pelo menos pagar os aluguéis atrasados do ano passado, porque já estava difícil também até para a dona do imóvel, que também não estava recebendo. Nós só vamos conseguir recuperar dessa crise quando a situação sanitária estiver resolvida, porque senão, daqui a pouco, por exemplo, os números de contágio voltam a aumentar, os números de leitos voltam a faltar, ou seja, não tem mais UTI, não tem mais leitos, e aí a gente tem que fechar de novo, e ao fechar, a gente deprime a atividade econômica. O Jornal Rio Doce fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.